Eu quero chamar a atenção porque o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, promulgou hoje a lei da dosimetria, que será publicada em uma edição extra do DO, o Diário Oficial da União. O projeto de lei permite a redução das penas dos condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a pouco mais de 27 anos de prisão no julgamento da suposta trama golpista. O projeto foi inicialmente vetado pelo presidente no dia 8 de janeiro deste ano, exatamente quando os eventos aconteceram, completaram 3 anos. Mas na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pela derrubada do veto. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo para avaliar esse momento simbólico, Davi Alcolumbre promulgando a lei da dosimetria, presidente Lula lavou as mãos, não quis participar desse momento e acaba passando a responsabilidade para o Congresso Nacional. O que a gente pode esperar a partir de agora, Beraldo? Que erros sejam corrigidos, ou você acha que ainda que muitos deixem o cárcere, a prisão, os presídios, há muito ainda a se fazer quando a gente olha para os episódios do dia 8? Eu não acredito que esse caso se encerre agora com a promulgação da lei da dosimetria, Ela resolve, se for aplicada da forma concebida pelo Congresso Nacional. Isso ainda é uma dúvida no Brasil de hoje. Nós não temos certeza de como se aplicará uma lei que muitas vezes é clara, objetiva, mas no Brasil é sempre sujeita a interpretações criativas. Então a gente precisa observar como é que isso vai ficar. E o presidente Lula não assinar essa lei demonstra uma atitude mesquinha em relação ao exercício do cargo de presidente da República e do respeito à vontade do Congresso Nacional. Porque a dosimetria fará com que pessoas que foram condenadas, muitas vezes por um teórico crime que não estava ali consumado, essas pessoas ficaram, algumas delas, mais tempo na prisão do que colegas que participaram daquele assalto ao Estado brasileiro chamado Petrolão, que foram presos, declararam a sua culpa, fizeram delação premiada, mostraram onde estavam os milhões de reais que roubaram, indicaram quais campanhas receberam dinheiro roubado do povo brasileiro. Veio à tona a lista de nomes, de apelidos que os corruptores usavam para se referir a políticos brasileiros. Isso tudo foi comprovado. E essas pessoas que fizeram esse absurdo com o Brasil ficaram menos tempo presas, boa parte delas, do que essas pessoas do 8 de janeiro. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, o senso seletivo de indignação, o senso seletivo de justiça não cabe a um presidente da República. Portanto, o presidente Lula revela esse seu comportamento indigno de quem está ocupando a cadeira principal do Palácio do Planalto. Pois é, mas as pessoas que foram presas pelos atos do dia 8, muitos idosos, inclusive, mães de família, tem aquele caso da Débora do Batom, a mulher que fez pichou aquela frase, perdeu o mané na estátua da justiça, enfim, tantos outros casos. Haverá um processo individualizado para que cada um deixe o cárcere. Deixa eu chamar o Diego Tavares. Diego, se fosse uma anistia, a tal anistia ampla, geral e restrita, uma vez a anistia concedida, obrigatoriamente no primeiro dia de vigência, todos deixariam o cárcere. Nesse caso, a partir da promulgação da lei e da publicação principalmente no DO, aí é um processo individual, Cada um precisa acionar o judiciário por meio do seu advogado para que haja uma avaliação, uma análise e aí sim permita que a pessoa cumpra, por exemplo, se identificarem que já foi cumprido o percentual daquela pena, aí a pessoa pode
cumprir o resto em casa, por exemplo, uma prisão domiciliar. Então não é um processo rápido, né? Não, de forma alguma, Caniato. Você desenhou perfeitamente como funciona a dinâmica da aplicação de uma lei penal mais benéfica, porque, em essência, é isso que se trata o PL da dosimetria. É a criação de uma lei penal mais benéfica que logo retroage para situações que beneficiam os réus. Então, nós tivemos até um caso recente emblemático que ilustra bem o que você disse. A própria defesa da Débora do Batom, antes da promulgação da lei por Davi Alcolumbre, entrou com um pedido de redução da pena, teve o pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente porque a lei ainda não havia sido promulgada, ainda não havia vigência dessa lei penal mais benéfica. Então, o procedimento é esse. Agora as defesas começam a ingressar com pedidos para a aplicação dessa lei, para a redução das penas, para que eventualmente progridam de regime, para que deixem o regime fechado e passem a um semiaberto ou ainda a um regime mais liberal do que estes dois, e esses pedidos serão decididos pelo ministro Alexandre de Moraes individualmente. E nesse ponto é importante a gente relembrar, nós estamos falando de quase 1.000 casos de pessoas que se encontram encarceradas. Então, possivelmente o ministro Alexandre de Moraes, que até dispõe de juízes auxiliares, de magistrados auxiliares para tomar as suas decisões, possivelmente vai precisar promover um mutirão no seu gabinete para atender com celeridade todos esses pedidos. Agora, a gente não pode também desconsiderar que esse processo, o processo que envolve globalmente o caso da suposta trama golpista, ele tem uma carga política muito forte. Então, não seria algo inédito que alguns casos tivessem mais celeridade ou que outros casos tivessem menos celeridade no exame desses pedidos, até porque o gabinete do ministro Alexandre de Moraes também não tem só a relatoria do caso dos presos do 8 de janeiro e também de Jair Bolsonaro e dos demais núcleos dessa trama. Tem diversos outros casos, eu digo sempre aqui, o Supremo Tribunal Federal julga casos demais, são mais ou menos 60 a 65 mil casos divididos pelos 11 ministros. Então, é um expediente muito grande para o gabinete de um único ministro. Então, possivelmente a solução será, como faz o CNJ, quando o caso assim ocorre, a promoção de um mutirão para o atendimento mais célere desses pedidos de redução de pena do caso do 8 de janeiro. Nós precisamos aguardar os próximos dias para saber qual que vai ser o expediente adotado pelo gabinete do ministro, mas certamente a mesa de Alexandre de Moraes nos próximos dias será lotada por pedidos de redução de pena. Passar para o Dávila, porque Dávila, eu acho que a gente pode considerar como um passo importante, afinal, quem está preso tem pressa, né? Mas como disse o Beraldo, essa discussão não se encerra aqui. Vários pré-candidatos já disseram, se eu for eleito, eu vou conceder anistia ampla, geral e restrita, ou indulto, alguma coisa desse tipo. É preciso olhar também para a questão que envolve a politização do caso do dia 8 de janeiro, ou a necessidade de colocar um ponto final para virar a página, porque senão a gente fica nessa discussão por anos a fio, né? É verdade, Caniato. Mas se o ministro relator Alexandre de Moraes tiver um pouco de juízo, ele aproveitaria esta lei promulgada pelo Congresso Nacional para reduzir drasticamente e até libertar as pessoas que foram indevidamente presas no 8 de janeiro. Por quê? Por duas razões. Primeiro, não podemos esquecer que esta lei da dosimetria foi escrita a 6 mãos, inclusive 2 dessas mãos eram de membros do Supremo Tribunal Federal, dizendo, se aprovar uma lei nesse sentido, isso será respeitado na Suprema Corte. Então, se foi uma lei criada a 6 mãos, executivo, legislativo e judiciário, e agora promulgada pelo Congresso Nacional, o Diego Tavares está correto. Segunda-feira terão 1.000 pedidos de advogados entrando no gabinete de Alexandre de Moraes pedindo redução de pena. E se Alexandre de Moraes usar como desculpa a lei aprovada no Congresso Nacional para reduzir drasticamente essas penas e soltar as pessoas, a história depois da anistia ampla, geral e restrita fica muito mais difícil no futuro governo, porque o que é intolerável foi esse julgamento sem individualização de pena, sem devido respeito ao devido processo legal, acesso aos autos dos advogados, isso que causou essa barbaridade
que tamanha arbitrariedade cometida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo tiver um pouquinho de juízo, esta é a tal da saída honrosa para as decisões totalmente contrárias ao Estado Democrático de Direito e à Constituição que foram tomadas na condenação injusta dessas pessoas do 8 de janeiro. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para fazer o exercício sobre a lei da dosimetria em vigência, a saída de boa parte das pessoas, mas nem todos, né, Bruno Musa? Por exemplo, Jair Bolsonaro se beneficia, mas ainda cumpre. Ele está em regime domiciliar por conta de uma questão de saúde, mas se não tivesse esse problema de saúde, ainda estaria em regime fechado. Então, me parece que a questão que envolve a anistia ou indulto ainda está no horizonte de algumas figuras políticas, como Flávio, Ronaldo Caiado já fez menção, eu acho que o Romeu Zema também. Eu acho que se qualquer um aqui da direita, da centro-direita, ganhar as eleições, ou seja, qualquer um que não seja o Lula, a exceção dele, esse papo deverá crescer mais uma vez, tá? E tomar conta da base da sociedade. Por que eu acho isso? Porque, veja, em um sistema minimamente democrático, falo minimamente, fazendo total correlação com o Brasil, os políticos precisam, a classe burocrática precisa responder ao mínimo dos anseios da população, pelo menos um mínimo. Sabe aquela coisa de deixa eu dar um mínimo que você pode comer para você não morrer de fome e se sinta satisfeita, mais ou menos nesse sentido. Só que esse tema começou a crescer novamente. Veja, a gente consegue fazer uma correlação com o próprio tema que nós comentamos agora há pouco do Alcolumbre, dele se distanciar ali de Ciro Nogueira, do Flávio se distanciar de Ciro Nogueira, dessas figuras que, como eu coloquei, que podem vir a se tornar tóxicas como um todo. Isso também, esse tema, ele também pode, aqueles que continuam defendendo as arbitrariedades que o STF, o Judiciário Brasileiro, praticou ao longo dos últimos anos, ele pode também ser traduzido em um prejuízo eleitoral e não mais ser capitalizado dentro das eleições desse ano. Então, me parece que, como a gente vem falando, todo e qualquer político, à exceção de poucos aqui, ou de talvez um partido, tem uma ideologia clara, uma definição clara de quem eles são, o restante vai pulando de lado A para o lado B. E não importa se o lado B é oposição ao lado A e pensa diametralmente oposto. O que vale é estar próximo ao poder, porque isso é uma das práticas que gera privilégios no Brasil. Então, quando eu falo isso, significa que se o governante de turno passa a defender algo que a sociedade vem defendendo, que é a anistia por conta das arbitrariedades feitas pelo Judiciário Brasileiro, nesse caso específico, me parece que isso se torna uma onda cada vez crescente e cada vez uma demanda maior da população. Com a possível e provável mudança também do Legislativo, eu acho que essa pauta continua crescendo ao longo dos próximos tempos. Por isso, é um dos temas para os quais o Brasil precisa mudar. Sem dúvida. Em off aqui, o Cristiano Beraldo fez um exercício, depois talvez até o Diego saiba ou tenha informação para nos ajudar, mas a respeito da anistia, né, Beraldo? Qual apontamento que você gostaria de fazer? É preciso olhar para a anistia concedida por conta da época do regime militar, porque muitos daqueles que foram anistiados fizeram pedidos para a justiça brasileira para conceder uma espécie de uma indenização, não foi? Agora, não necessariamente a concessão da anistia dá direito àquela figura anistiada a requerer ou ganhar uma quantia em dinheiro do Estado, né? Pois é, por isso que seria bom a gente aproveitar a presença aqui do doutor Diego Tavares para fazermos esse esclarecimento, né? Se ele souber, porque me parece que a anistia seria o reconhecimento por parte do Estado de um exagero ou de algum nível, uma ilegalidade cometida contra o cidadão. Por isso, a continuidade do pleito da anistia pode ser um caminho que não morrerá com a dosimetria. E tem um outro aspecto que o próprio Jair Bolsonaro não sai, né, não tem a sua pena extinta nesse momento, e o Flávio Bolsonaro diz que se vencer as eleições, que vai subir a rampa com o seu pai. Então tem ainda uma série de movimentações, me parece, no sentido da anistia.
Pois é, deixa eu passar para o Diego, talvez o Diego tenha algum complemento a fazer em relação à concessão por parte de um Estado para figuras que foram condenadas, né, em um processo de anistia, e se isso obrigatoriamente obriga o Estado, uma vez provocado na Justiça, a pagar uma indenização. Há um regramento, o que a legislação brasileira trata quando falamos de anistia? Olha, Caniato, não há obrigação de pagamento de qualquer quantia em relação a anistiados no Brasil. Nós estamos falando aqui de dois contextos históricos que têm um núcleo de fatos muito semelhantes, mas que possivelmente terão tratamento jurídico muito distinto. Os anistiados lá da época do regime militar, o que aconteceu com eles? Eles chegaram ao poder. Tanto que a lei que garantiu o pagamento de quantias aos anistiados do regime militar é uma lei, salvo engano, de 2002, um dos primeiros atos, dos primeiros atos que foram pleiteados ali pelos apoiadores do presidente Lula, quando Lula estava para chegar ao poder. Então, a diferença é que os perseguidos do regime militar acabaram, em dado momento, chegando ao poder e, com isso, como uma bandeira histórica, acabaram prestigiando essas pessoas com o pagamento dessas indenizações. Isso pode acontecer também em relação aos presos do 8 de janeiro, projetando aqui um futuro desse episódio histórico. Vamos supor que Flávio Bolsonaro, por exemplo, vença as eleições e consiga emplacar uma anistia, muito embora ministros do Supremo já tenham adiantado em off por diversas vezes que uma anistia teria como última palavra dada ao Supremo Tribunal Federal, que avalia ser inconstitucional uma anistia nesse caso, mas vamos supor que Flávio Bolsonaro chegue ao poder e consiga anistiar os presos do 8 de janeiro. Bastará que ele também coloque em debate a questão do pagamento de uma indenização a esses presos, até por uma questão de isonomia em relação ao passado, aos presos do regime militar. Mas, a princípio, a anistia por si só, ela já é uma ferramenta que serve para apaziguamento dos ânimos de um país que está, do ponto de vista político, colapsado, como é o Brasil. Mas, ainda assim, não prevê automaticamente o pagamento de qualquer indenização. Teria que ter um instrumento legal próprio que prevesse essa situação, né, do pagamento às pessoas que foram injustamente presas. E isso é um detalhe importante também, né, até porque a concessão de anistia, ela não prevê necessariamente o reconhecimento da prática de uma injustiça. Ela simplesmente extingue a pena daquela pessoa que está cumprindo a pena em razão da prisão por algum contexto específico. Não há um reconhecimento de que o julgamento, muito embora seja um reconhecimento de ordem prática, não há no campo jurídico um reconhecimento de que o julgamento foi errado. Então, novamente, para que os presos do 8 de janeiro recebam alguma pensão, recebam algum pagamento no futuro, isso vai demandar uma vontade política e edição de um instrumento legal próprio. Deixa eu passar para o Dávila, talvez ele tenha algum complemento a fazer, colocando em paralelo os anistiados que depois fizeram pedidos e foram agraciados com indenizações. Inclusive, há ex-presidente da República que recebeu, Dilma Rousseff, inclusive, né, Dávila? É importante nós lembrarmos que Dilma Rousseff fez esse pedido, foi atendida pela Justiça e não sei se ganha até hoje, mas ganhou indenização do Estado brasileiro. Queria que você discorresse a respeito da possibilidade de anistia propriamente, desse instrumento ser concedido, ainda que a maior parte das pessoas estejam cumprindo prisão domiciliar. Fico imaginando, né, isso, por exemplo, no próximo ano, com um novo presidente. Se você entende que isso está no horizonte, e se essa questão não poderia ser judicializada. Nós estamos em uma discussão sobre interferência na prerrogativa dos demais poderes, excesso de judicialização, muitos questionamentos em relação à postura do Supremo Tribunal Federal. Você não teme que o próximo presidente, na hipótese de tomar essa decisão, não tenha a medida inviabilizada por uma ação do Supremo? Caniato, cada contexto histórico tem uma realidade diferente. Quando a anistia foi promulgada durante o governo militar, era uma espécie de virar a página, apaziguar o país, começar um novo capítulo na história. A anistia tem muito esse componente político, ou seja, não é ignorar o que aconteceu no passado, mas é olhar para frente, permitir que um futuro seja construído
sem o ressentimento que marcou conflitos no passado. Então, esse é o espírito de uma anistia. É um instrumento político, não é jurídico, é político. E isso só ocorrerá se nós tivermos a grandeza de um presidente da República, que nós temos de conciliar os dois lados e começar a olhar o Brasil. Porque a política é um jogo de que um acredita numa coisa, o outro acredita em outra. É um debate de ideias. Agora, não pode ter essa história de eliminar o adversário político como se fosse um inimigo, uma praga que precisa ser extirpada do país. Isso não é o espírito da política democrática. A política democrática é justamente embate de ideias, e quem vai ser o árbitro dessas ideias, quais são as melhores ideias propostas para o país, é o eleitor. Mas não é essa história de acabar com o outro. Então, a anistia tem esse espírito de quase uma reconciliação nacional para começar uma história. Então, e certamente o Brasil precisa disso. Porque quem começou com esse clima tóxico foi justamente Lula e o PT. Foram eles que começaram lá em 2003 com esse nós contra eles. Como se eles fossem pessoas que tinham que ser extirpadas da sociedade. Não tinham direito de viver no Brasil, não tinham direito de fazer política. Então, isso precisa acabar. Isso não é saudável. A democracia é, sim, confronto de ideias, embate de ideias, mas no campo do respeito. E aqui eu vou dar um exemplo até dos Estados Unidos. O Beraldo se lembra muito bem, quando uma principal figura do Partido Republicano, o John McCain, que disputou a presidência da República, morreu. Quem foi fazer a palestra para John McCain na igreja foi Obama, que era seu maior adversário político. Veja o grau de tolerância, de respeito, de deferência que é quando você está no debate de ideias. E ele não foi lá passar pano, não. Ele foi dizer como que era duro combater o McCain no jogo da política, no Senado. Então, esse tipo de grandeza é que nós precisamos. Agora, você lembra muito bem, no caso aqui do presidente Temer, professor de direito constitucional, teve o seu direito cassado pelo próprio Supremo quando resolveu usar do seu perdão presidencial.